Lasciate ogni speranza voi che entrate. Perdei toda a esperança vós que entrais. Seja bem-vindo ao Notas de Rodapé Podcast, o seu podcast de literatura e gestão. Eu sou o Neifer França, estou aqui com Flávio Oliveira, retomando aqui mais uma temporada do nosso podcast para falar sobre literatura, falar sobre gestão e principalmente trazer os grandes clássicos aí da humanidade. A gente faz mais para se divertir aqui, né, Flávio? Pois é, sexta-feira. Estamos procurando o que fazer. E depois de longo e tenebroso inverno, Neifer. É isso aí. Hein, cara? Quanto tempo se passou? E a gente agora retorna em alto estilo. É isso aí, voltando agora com o estúdio, voltando aqui com a nossa logo aqui Com marca nova. Tá tudo nos conformes. Vamos falar aí sobre uma grande obra, se não a maior, uma das maiores obras da humanidade. Muita gente muito mais inteligente do que a gente, obviamente, coloca esta obra como uma das principais obras da humanidade. Vamos falar sobre o que, Flávio Oliveira? Vamos falar hoje sobre a comédia, ou como depois ficou conhecida e é mais famosamente conhecido como a Divina Comédia, um sujeito chamado Dante Alighieri. E aí? Pesado, hein? Cara, caiu a internet já. Falamos aqui do título, caiu a internet. O bom de ser um livro tão importante como esse é que tira toda a responsabilidade da gente falar, da gente... Pouca gente leu também, então... Tem isso, né? Uma coisa interessante é que, assim, muita gente conhece a história e acaba sabendo do livro porque ele além de ser um livro famosíssimo, ele foi muito retratado em diversas outras artes, né? Então, verdade. Ilustrações famosas, música, filme, quer dizer, acabou muitas frases, né, que imortalizaram também. Muitas citações, muitas menções feitas a ele que acabam, que são conhecidas por outros caminhos, né? Realmente muita gente não leu. É um livro difícil de ler, né? Assim, um livro que não é... Poema, né? É um poema. Já tem a primeira barreira, que é um poema. Uma linguagem, é um livro do século XIV, né? Então ele tem uma linguagem diferente, uma linguagem que não é atual, a gente vai até falar um pouco sobre o tipo de linguagem que foi utilizada e a inovação, né, de usar esse tipo de... É quase um idioma novo, pela primeira vez empregado num livro, numa obra como essa. Então acabou que virando meio que um cult, né, algo pop, né, assim, um clássico que é também popularizado por conta dessas diversas manifestações diferentes. Mas a importância literária é inacreditável, né? Acho que é o primeiro livro importante, assim, escrito trazido assim, na modernidade, né? Na Idade Média já, depois dos gregos antigos, do Virgílio, e, né, escritos em latim. Esse é o primeiro que é escrito numa língua nova, né? Numa língua popular, que não é a língua erudita. Então, importância... Você arriscou um vernáculo aí no início do episódio, hein? E é o precursor. Tomara que não chegue lá na Itália, né? Aí a gente já começa, a gente sempre esquece de fazer os disclaimers, mas eu acho que depois da primeira frase você já sabe, você que está assistindo já sabe que não precisa de disclaimer. Tá óbvio que nós não somos especialistas nisso. Então já tá perdoado até o italiano. Eu tô ali patinando no Duolingo lá, aprendendo italiano, né? Tá longe de ser bom, mas você mencionou o vernáculo porque é o italiano, né? É o precursor do italiano, né? É a língua lá falada em Florença, onde o Dante viveu e já foi uma da importância da obra, né? Porque daí, por isso ela também, não só por isso, mas mais um dos motivos que ela é muito conhecida, porque Dante vai lá e escreve em vernáculo quando todo mundo escrevia em latim, né? E ele quebra uma barreira, assim, traz uma linguagem popular e coloca para todo mundo conseguir ter acesso à obra, né? Sim. Então isso já foi um grande marco. Mas conta, Flávio, como que você se deparou aí com a leitura? Primeira vez que você leu isso aí? Pra inspirar aí nossa audiência na leitura. Esse livro ele estava presente lá em casa de algum jeito. Lá eu li há talvez 20 anos atrás ou até mais do que isso. E o interessante é que a versão que a gente tinha em casa já não tem mais, eu sei lá em qual foi das
qual foi dos housekeeping que a gente fez lá, qual dos 5 S's que a gente fez em que esse livro acabou se perdendo, mas ele só tinha uma parte, né? Ele não tinha, porque a gente vai também tratar um pouco disso, o livro tem 3 partes, e a gente só tinha a primeira, que era o inferno, Certo. né? Então, por muito tempo eu achava que a Divina Comédia Inferno. era um inferno. E aí acabou que isso foi uma das coisas que me despertou, porque de fato, eu não sei se vai dar a sua opinião, mas na minha opinião, com certeza é a parte mais divertida, né? E então eu acabei, por muito tempo eu só conhecia isso e eu acho importante a gente saber onde vai passar o resto da eternidade, então eu me interessei em conhecer, em conhecer detalhes, né? E já descobri onde é que ficam as lojas de conveniência lá no inferno, descobri onde é que fica o posto de gasolina, pode facilitar. Então é isso, estava lá e eu li. E a versão que a gente tinha, além de ter o poema, ela tinha também uma versão em prosa, então era mais fácil de ler. Ah, legal. Então tinha as duas e Ela tinha o poema e tinha a prosa. tinha, Ah, legal. tinha uma tradução. Então, quer dizer, dentro dessa ideia de tornar a obra pública, popular, pública, né? Acessível, em prosa certamente foi mais fácil. Provavelmente a gente perde alguma coisa, mas tinha as duas versões, dava para comparar uma com a outra. E outra coisa que normalmente que acompanha as publicações aí da Divina Comédia é que ela tinha ilustrações, Ah, legal. né? E aí as ilustrações elas facilitam e são excelentes também, a gente vai explorar um pouco disso, né? A ilustração, no caso da Divina Comédia, é quase parte da obra, né? Assim, já também acabou se fundindo, apesar de ter vindo bem depois. E depois você leu Purgatório e Paraíso? Eu li. E continuo com a opinião de que o inferno é o mais legal. Legal, legal. Muito bom, muito bom. Você leu a obra mais recentemente, né? Eu li mais recentemente e daí, na verdade, era um objetivo ler a Divina Comédia, né? A gente já falou aqui, não sei se por vaidade ou por interesse, né? Já falamos em alguns episódios disso, de ler aí as grandes obras, as obras mais difíceis, né? E eu coloquei esse objetivo, quero ler. E daí pesquisei como ler e como ter um acesso melhor à obra. E daí, em várias referências que eu vi, posso citar algumas aqui, o professor Nasser falava, o próprio Olavo de Carvalho falava, várias referências aí, o Otto Maria Carpo, enfim, fui juntando essas referências, como ler a obra. E como melhor aproveitar, né? Então, como melhor aproveitar a obra. Então, as citações que eu tinha eram ler, principalmente aí, Ilíada e Odisseia, para ter algumas referências que são muito citadas, principalmente no Inferno, né? Tem muitas referências de mitologia grega. Então, daí eu fui lá, li Ilíada, li Odisseia, e depois, e uma das principais referências que o pessoal fala é ler Eneida, né? Que a gente vai falar aqui que um dos personagens do livro é Virgílio, o autor de Eneida. E daí eu também fiz essa via sacra, né? Aproveitei, obviamente, para ler as obras, que também eu queria ler, e eu fiz essa via sacra. E no batidão mesmo. Li Ilíada, li Odisseia, li Eneida, e daí fui para a Divina Comédia junto com uma biografia do Dante. Então daí eu li as duas obras em conjuntos. Lia a Divina Comédia e lia uma biografia do Dante, que é essa aqui, né? O Flávio trouxe aqui. Coincidentemente, é a mesma que eu li, só que eu li numa... Deixa eu ver aqui, tá dando pra mostrar direitinho, sem brilho, né? Dante da Bárbara Reynolds, né? Barbara Reynolds, então, eu li depois, né? Primeiro eu li o livro e depois li a biografia mas a experiência que você teve A experiência foi muito boa, porque eu li em conjunto. Então eu lia um canto da Divina Comédia e li a referência que tinha. Essa obra fala que é uma biografia. Eu nem concordo que é uma biografia. Para mim é um guia literário para ler Divina Comédia. Porque cada capítulo ela vai explorando todos os cantos, canto por canto da Divina Comédia. E claro, ela vai dando referência sobre a vida de Dante. Porque assim, então isso me ajudou muito a pegar muitas referências da Divina Comédia. Eu não consigo me imaginar lendo Divina Comédia
sem a Bárbara, que me ajudou bastante, e sem as referências que eu tive em conjunto, porque eu ia aproveitar muito menos. Com Eu certeza. não sei se isso é uma fórmula e tal, mas para mim foi essa fórmula e eu consegui aproveitar muito bem, porque daí ele fala lá de políticos da época, que você não vai saber. Claro que tem as notas de rodapé lá, né? Ele vai falar sobre alguma referência de alguns papas, né? Ele coloca 2 ou 3 papas lá no inferno. Então ele vai fazendo isso e o que a gente sempre fala para todo mundo, que a gente fala em todos os episódios, ele dá o contexto da época, né? Sim. Então é muito importante a gente ler um livro e entender no contexto da época, né? Muita gente fala, eu já vi muitos críticos falando, Divina Comédia é uma crítica à igreja. Não é uma crítica à igreja, na minha opinião. Ele critica personagens da igreja justamente para preservar a igreja, né? Não, Então, né? Você imagina, cara, o cara que escreveu uma obra monumental dessa, que termina no paraíso, que é justamente sobre iluminação, né? Sobre essa jornada, e reduzir isso a uma crítica de que é contra a religião ou a fé, que seja, né? mas é uma leitura difícil, assim, não é fácil, né? É uma leitura em poema, é difícil, ele vai ter algumas palavras desconhecidas, mas para mim foi super prazeroso chegar ao final da obra e entender. Então essa jornada aí para mim, né, de ler as 3 obras anteriores, Ilíada, Odisseia, Eneida e Divina Comédia, durou uns 12 meses. Então foram esses livros que eu li em um ano, basicamente. Bom, assim, é interessante que a gente tem uma oportunidade diferente do que teve em outras épocas. As edições mais recentes dos livros são Traz muita referência. cheias de apoio, de referência, de nota de rodapé, né, cara, que facilitam você, por exemplo, ver lá o nome de um político, o nome de uma pessoa, por exemplo, citada pelo Dante num determinado círculo lá do inferno, e você descobrir que aquele cara era um político que tinha sido um desafeto dele enquanto ele vivia lá em Florença. Então, quer dizer, ele usa como um instrumento de crítica aos... Às vezes até instrumento político, né? A gente vai falar sobre isso. Com certeza, né? Mas se você não lê com apoio, é só mais um Giuseppe, né? É só mais um. Então, quer dizer, você acaba perdendo um pouco da complexidade que ele E coloca. às vezes ele cita uma situação da época, né? Você pode passar batida. É um conto da época que hoje não é mais contado. Então, assim, vale a pena. Eu acho que assim, é uma obra como é uma das maiores obras da humanidade. Eu acho que todo mundo, sem dúvida, coloca entre as top 10 aí, obras mais importantes da humanidade. Eu acho que vale a pena se debruçar com mais cuidado sobre ela. E assim, como a gente sempre falou aqui, como o professor Clóvis fala, né? Alguém escreveu, então eu tenho que conseguir ler, Não é né? possível, né? Não é possível, né? O cara tirou do zero. Você tem que ter bril, como ele fala, você tem que ter bril para ler aquilo lá. Isso aí virou. Fantástico, né? Fantástico. Então, eu acho que assim, eu acho que você tem que ter um certo brio de se debruçar e realmente mergulhar na obra, tentar entender. É uma obra que ela, como todo clássico, e a gente sempre fala sobre isso, né? Como todo clássico da literatura, é uma obra que ela não vai se findar ao final da sua leitura, obviamente. Eu, um Reles Mortal, li uma vez só, né? Mas Otto Maria Carpo lia Divina Comédia todos os anos. Todos os anos ele lia Divina Comédia e ele dizia que sempre extraía coisas novas da obra, né? Então, para você ver a importância. Relembrando o Calvino lá, né? O clássico é um livro que nunca terminou de dizer o que ele tem para dizer. Clássico. Eu já fiz isso com alguns outros livros, esse não foi um deles, né? Eu li no começo e depois li completo e parou por aí, porque precisa de coragem também, né? A coragem de começar, né? De você sair do zero, porque depois que você começa e é uma leitura extremamente atraente, né? Assim, essa ideia, né? Da história muito boa, né? Começa numa floresta e termina no paraíso, né, cara? Olha qual que é o tamanho da jornada. E eu senti ao final da obra, eu já vou adiantar a sua pergunta, né? Para mim, a parte do paraíso é a melhor. O inferno é muito bom mesmo, porque é muito curioso, né? É muito curioso, é o lugar que tem mais personagens, né? Então é muito interessante mesmo, obviamente.
a ideia que ele constrói, né, sobre o inferno é muito, muito curiosa. Mas para mim foi o paraíso por quê? Porque tem muitas, e assim, com certeza eu não peguei nem a metade, né? Mas tem muitas referências teológicas no paraíso. E ele vai diluindo essas dúvidas, que existem dúvidas da humanidade até hoje, é, teológicas no paraíso. Um exemplo básico aqui. Ele encontra Adão lá no paraíso, não sei se você lembra essa parte, e ele quer fazer uma pergunta para Adão. Dante quer fazer uma pergunta. E fica com vergonha de perguntar, mas Adão lê a mente dele, né? Que ele tá querendo perguntar quanto tempo que Adão ficou no paraíso. Que é uma discussão teológica gigantesca, Sei. né? Tipo, Sei. Quanto sexo dos anjos, né? Até ele ser expulso. Até ser expulso. Ah. Então, assim, sexo dos anjos, né? Mas com certeza tem um monte de especialistas do mundo inteiro discutindo isso teologicamente. Isso, ó, em algumas vertentes já tem uma resposta padrão, mas existe um estudo sobre isso. E Adão responde que ele ficou 6 horas apenas no paraíso, né? Mas isso ele pega a referência de Tomás de Aquino, ele pega a referência de um monte de teólogo para trazer somente essa resposta, né? Então daí eu fiquei com um sentimento quando eu acabei o Paraíso, né? Finalizei, de tipo, se eu conhecesse mais sobre teologia, com certeza eu aproveitaria muito mais. Por exemplo, eu não li a obra inteira de Tomás de Aquino, né? Sim. A Suma Teológica lá, que nem sei se eu vou ler um de Santo Agostinho. Santo Agostinho, a obra é completa. Tanta coisa. Então, esses filósofos teológicos, né? Então, assim, com certeza um cara, e eu falei isso pro meu irmão, né? A gente lê bastante junto, tal, ele que me incentivou também a ler Divina Comédia. Eu falei, com certeza um cara que manja de teologia, um cara que fez teologia, esses padres, por exemplo, né? Pastor, o cara lê, ele vai ter muito mais referência, ele vai aproveitar muito mais, né? Então, é muito legal, muito bom. Com certeza. E, de certa maneira, isso complementa um pouco das outras coisas, porque ele não é só o retrato do que do que veio antes dele, né? Ele propõe muitas coisas, né? Por exemplo, é a primeira descrição do inferno. Não tem, na Bíblia você não tem como é que é. Isso é pouquíssimo mencionado. Verdade. Aliás, me corrija até, eu sei muito menos do que isso, do que muita gente aí, mas não aparece, né? Assim, você não tem. Então ele é o cara que descreve, né? Que separa em níveis, que traz uma coisa muito interessante, né? Que é, por exemplo, a quebra do paradigma, a quebra da nossa convicção de que o inferno é fogo, não é? Isso é muito legal, porque quando chega lá no Lúcifer, onde ele tá, é o contrário, ele é o deus do gelo. É gelo, é gelado, né? E frio. Então, isso é interessante porque é a oposição à luz, né? É a luz e a não luz. Então isso, quem propõe uma coisa dessa também, por isso, sofreu como ele sofreu, críticas, perseguições, e faz parte até do contexto em que a obra foi escrita, né? Porque ele meio que teve que fugir de onde ele estava, ele era um político, então ele também lidava com oposição, lidava com críticos ali na época dele. Então esse livro, essa história toda é escrita nesse contexto de angústia, né? Sim, de resposta a essa vida que era conturbada, a vida social dele, a vida política que era extremamente conturbada. Podemos falar um pouquinho sobre ele aí, Dante Alighieri, que não é só o colégio aqui em São Paulo, né? Pois é. Será que ele concorda com... Será que ele concorda com a mensalidade? Não, não vamos entrar nas polêmicas, não, né? Bom, ele era um político da cidade de Florença, né? De Ravenna, naquela região da Florença. E Florença, na época, era um estandarte, né? Dentro da estrutura. Não é a Itália como a gente conhece hoje, né? Não existia Itália. Eram as diversas polícias. Firenze, né? Que a gente conhece como Florença, as diversas regiões que depois se juntaram para virar Itália. Ele ficava nessa que era o berço do Renascimento, né? Então tem muita coisa importante. Aliás, é uma das cidades que eu não conheço e também. E tem que, né? A gente tem que ir lá, cara, porque tem muita coisa lá para ver. E ele era político também, então ele tinha era parlamentar, ele fazia parte das decisões regionais lá e ele era um cara religioso,
né? Sim, sim. Era uma pessoa que Como todo mundo na época, praticamente. não tinha como não ser, né? E é boa, a gente sempre fala também de olhar o contexto histórico da época com a obra, né? O contexto histórico, o Estado e a igreja era uma coisa só, né? Sim, sim. Então, esse era o contexto da época. A gente olha e fala, não, ele tá criticando isso, aquilo, mas ele era político e tal. Mas não é como é hoje, né? Uma coisa apartada, era uma coisa única. Uhum. Então, o Estado e a igreja era uma coisa só, né? Não existia o que a gente chama de a laicidade, né? O Estado laico, as coisas se misturavam e tanto é que assim os clérigos, né, tinham muito poder. Exato. Meio que o terceiro, Exato. meio que hoje a gente separa em três poderes, mais ou menos, né? Na época, os clérigos tinham também a mesma importância, né? Não é a primeira obra dele, né? Assim, a Divina Comédia já que na verdade ele chamou de comédia, né? O amigo dele lá que depois escreveu sobre ele, o Giovanni Boccaccio, né? Fez a primeira biografia dele, né? E que aí sim chamou de divina porque tratava de Deus, né? Mas o nome original é comédia, simplesmente, pela simples oposição à ideia da tragédia, né? Sim. A tragédia tem um final triste, né? Normalmente ela começa bem e termina mal, e a comédia é o contrário. Aliás, isso também ajudou a consolidar essa ideia, que já vem dos gregos e latinos lá do passado, né? De que quando tem um final feliz, portanto, a comédia não quer dizer uma coisa engraçada, ela quer dizer uma coisa com final feliz, né? Então, nessa jornada que a gente já conhece, que começa na floresta e que depois vai para o inferno e termina no paraíso, essa ideia da comédia vem consolidar isso, né? Mas um livro antes desse, né, que chama Vita Nuova, né, a Vida Nova, em que ele começa a retratar um pouco daquilo que depois vai ser o enredo principal, o seu fio condutor aí da Divina Comédia, que é o relacionamento dele meio platônico com uma menina, com uma moça, né, a Beatrice. A Vida Nova é basicamente o retrato desses encontros ou dessa relação que ele tem, que na verdade parece que é um encontro que nunca existiu. Sim. Você lê a biografia lá, você vê que na verdade é alguém que ele via passando, né? Aquele legítimo amor platônico. Amor platônico, né? Eles tinham, acho que eram de famílias importantes, de políticos, mas diferentes, e assim, ele via de longe, parece que teve um encontro apenas, né, que está retratado inclusive nesse Vida Nova, mas ele usou essa paixão pela Beatrice para justamente dar o fio condutor que A vai... Bárbara, que estudou ele a vida inteira, né? Ela fala, apesar de ver todas essas referências escritas por ele, não existe nenhuma comprovação que a Beatriz existiu, né? Então, Sim, é uma pessoa que estudou a vida inteira, né? Pode ser que era só uma musa sim, inspiradora, assim. inspiradora da cabeça dele, né? Aham. Nunca ninguém vai saber. E aí, por diversos motivos, até tem muita coisa da vida dele. Bom, ele nasceu no século XIII, né? 1260 e alguma coisa. Deixa eu só confirmar. 1265 1265, né? e foi até 1321. 1321, quer dizer, século XIII, 1700 anos atrás. Com certeza era difícil documentar, então tem muita, muita coisa na biografia dele que é nebulosa. Essa questão da Beatrice, os motivos que levaram ele a se exilar. Então ele saiu da cidade natal e Outro grupo político, né, que tomou o poder, Aham. acabou exilando ele, né? Aquela briga dos guelfos e dos gibelinos. Exatamente, exatamente. Então, assim, mas até essas coisas são meio assim, foi só isso, teve... Não dá pra saber. Tem um episódio que, inclusive, ela narra nesse livro, não sei se você lembra disso, que é numa pia batismal, que ele tá assistindo a um batismo de um bebê lá numa igreja, e tinha a pia batismal, né, um negócio de mármore assim, tal, cheio de água, e tem um furo por onde a água escoa, né? E quando o padre estava fazendo o batismo, a criança ficou presa naquele furo, criou um vácuo ali, alguma coisa, e ela ficou presa e estava se afogando. E ela conta, assim, que é uma história contada, que também não tem comprovação, de que nessa hora ele chutou a pia batismal para poder salvar a criança, né? Tirar ela do... E aí quando ele fez isso, a igreja toda lá, né? O cara é blasfêmia, sacrilégio. Então esse também foi uma das coisas que
pelos quais a igreja via ele mal, ou passou a ver ele mal nessa época. Não se sabe se isso é comprovado ou não, mas pode ser uma das histórias que Como, ajudam, né? assim, a gente pode conjecturar aqui, né? Como ele era político, né? Realmente era uma época com muita guerra política, a gente falou da igreja como Estado, né? Junto com o Estado, os, os governantes tinham que pedir bênção para o Papa, né? Para governar, enfim, toda aquela história. O rei tinha que ser abençoado pelo Papa, tudo que a gente já sabe, né? É, com certeza foi alguma coisa relacionada à política, né? Então, assim, grupo político, poder, é, não é só há 1000 anos atrás, político eu acho que não era tão diferente do que era hoje, né? Porque no final das contas, né, Neifer, quando a gente vê assim, briga. Bom, sair um pouco disso aqui e filosofar, né? Mais um motivo para pedir desculpa, né, do que a gente está falando aqui. É o seguinte, né? Minha visão sobre isso tudo é que no final das contas a igreja, a igreja como um todo, a religião em geral, né? Assim, mas essas guerras santas e disputas entre diferentes religiões e tal, me parece ser uma desculpa, não é? A fé passa a ser uma desculpa para brigar por outra coisa. Poder, Poder, território, dinheiro. né, dinheiro, né? Então você vê esses locais que estão em guerra o tempo todo. No final das contas, não é que o meu Deus é melhor que o seu. Não, eu quero essa terra aqui, né? Uhum. Eu quero isso, eu quero o acesso a esses bens, a esses minérios, a essa. Então, com certeza, cara, o poder era o que guiava e pode ser que a religião tenha sido usada como um instrumento para isso. Então, era a desculpa que faltava ele ter chutado Pode ser. a pia batismal lá e, portanto, ó, tá vendo, né? E naquela época é isso, né? Então ele foi, enfim, e tinha também essa questão de ser patriota, né? Ele amava muito, então nos próprios poemas ele fala muito de Florença, né? Ele fala muito da cidade, é o que a Bárbara comenta aí. E para ele ser exilado foi eu acho que para todo mundo deve ser uma coisa horrível, né? Uhum. Mas a gente tentando entender a cabeça de Dante, para ele foi mais ainda, né? É um cara que era político, era ativo, na sociedade, era um poeta já reconhecido, né? Uhum. E ele ser exilado é um vexame, Uhum. e a família fica, né? Também. Ele é exilado sozinho, né? A Sim. família fica em Florença, ele é exilado. Então ele vive o inferno dele, né? E então não é à toa que na Divina Comédia, o começo da Divina Comédia, como o Flávio comentou aí, né? É, e tem a primeira frase da obra que fala, né? No meio da minha caminhada eu me encontro perdido Uhum. numa selva escura. Então, realmente, ele está lá perdido. Ele foi exilado, ele mora de favor. Uhum. Ele é um poeta conhecido já, então ele vai morando de favor nos lugares. Sai sem posse também, né? Sim. Então o pessoal vai asilando ele. Ah, então fica aqui. Daí escreve uns poemas pra mim. Daí vai para outro lugar. Então ele ficou pingando de lugar em lugar de favor. Um cara que era nobre, era político, era Sim. intelectual, era filósofo, era teólogo, era poeta. Então, assim, a gente consegue imaginar o quanto foi amargurado essa situação para ele escrever essa obra-prima. E aí o cara usa isso para estruturar, né, esse desabafo. É uma mistura de um monte de coisa. Certamente ele está falando sobre isso, tá também querendo se vingar, né, de uma maneira muito elegante, né, dos desafetos dele. E começa a narrar essa história que pode ser vista como uma história de redenção, né? Assim, é uma bela metáfora para você passar pelo, né? Começar no inferno, passar pelo purgatório, ou seja, você ah, expiar os pecados, Sim. se arrepender, confessar todos eles, e aí no final encontrar a iluminação lá no paraíso, e que é do que trata a obra. E isso vai ser citado em diversas. Já era citado, né, em obras anteriores, e Dante, obviamente, teve acesso a essas obras, a Bárbara Uhum, comenta, né, obviamente. Então, a Odisseia, né, uhum, que é Hércules, que vai pro mundo dos uhum, mortos, né, vai pro Hades uhum, e volta. Daí, depois de Dante.
Don Quixote também vai, né? Ele entra naquele buraco lá que é um inferno, né? Sim. Então ele sai. Então isso está muito presente nas obras de você conseguir a redenção pelo sofrimento, né? Então, na verdade, é uma ideia cristã, né? Com certeza. Podemos dizer. Com Então, certeza. uma ideia cristã, mas isso é citado em muitas obras, né? Mas se volta lá, a gente falou da mitologia grega também, Uhum, né? uhum. Então, a sua origem. Dante baseia essa história, a Bárbara fala sobre isso, ele baseia essa história de descer no inferno em um livro de um padre. Um Uhum. padre fala, tem um livro conhecido da época, Sei. que o padre desce ao inferno e começa, não há relatos também mas é altamente provável que ele teve acesso e teve esse insight, né, de, de criar isso, mas daí ele cria essa obra-prima. Então, E ele leva, por exemplo, esse inferno para uma coisa que era. Porque até então o que se conhecia sobre o underworld, ali, sobre o submundo, era o da tradição grega, o Hades, o Hades. que não era necessariamente o Que inferno. não é bem o inferno, Não, né, é o mundo dos é o mortos, mundo dos mortos. Então não é necessariamente negativo ou. porque não tinha céu, né? Então, todo mundo que morria ia pro Hades, né? Aham, aham. Então é ele que traz essa ideia do diabo lá, do Lúcifer lá, e dessa conotação de punição, né? O inferno é punição, se você. Baseado no cristianismo, ele vai talvez é, fazendo uma alegoria disso tudo, né? Então ele pega a ideia na minha opinião, né? Ele pega a ideia do cristianismo, Uhum. da ideia que ele conhece, né, como teólogo, e ele só dá vida àquilo, Sim, basicamente, sim, né? sim. Então ele dá vida àquilo, daí ele tem aquilo, e isso obviamente não tá na Bíblia, não tá em lugar nenhum, daí ele Uhum. começa a colocar dos círculos do inferno, os círculos do purgatório, então ele vai criando toda uma estrutura sobre isso, né? E vai pegando todas as referências, que é um cara super intelectual, era um cara super intelectual, ele vai pegando todas as referências teológicas dele e vai colocando na obra e vai dando vida, é como um pintor, né? É. É como um pintor que tem aquela quadro branco e vai pintando. Então ele vai escrevendo, né? Ao ponto de hoje, quando você pensa em inferno e você visualiza isso, você está pensando no Dante e não na Bíblia, né? Isso é. Não, Nem muita gente nem sabe disso. é isso mesmo. É. Eu tava comentando com a minha esposa, não sei, eu sei que a gente tava falando sobre religião esses dias, e ela falou: o padre falou alguma coisa na missa hoje e tal. Daí eu citei uma passagem do Dante, né? Aham. Então, mas Dante fala sobre isso, né? Na Divina Comédia e tal, 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 porque ele cita a Bíblia. Então, assim, É. muitas referências, eu conheço razoavelmente a Bíblia, mas muitas referências visuais eu consigo ver em Divina Comédia. Isso que é legal, né? Ah, Isso é fantástico, né? e a associação também do termo, né? Que também é uma das coisas que a gente vai pegando dos clássicos. Aí tem terminologia que a gente ouve, frases, né? Que a gente ouve e não sabe de onde vem e tal. Então você tem esse adjetivo, né? De dantesco. Dantesco. Alguma coisa dantesca, alguma coisa meio monstruosa, alguma coisa muito feia, muito estranha, ou que parece fora da realidade de um jeito ruim, vem daí, né? É a descrição dele do inferno especificamente. Porque o paraíso não é dantesco, apesar de ter sido escrito por ele, né? Mas ainda O inferno. associa diretamente ao inferno, né? Então se tornou algo associado a ele diretamente, né? Maravilha. Mas e a história, Neifer? Bom, a história, como a gente estava adiantando aqui, o primeiro canto, ele tá lá perdido numa floresta escura, onde ele encontra três bestas, né? E ele fica assustado, ele não consegue mais se movimentar, né? E ele vê um vulto, e esse vulto chama ele para próximo dele, e esse vulto vai mostrar um caminho para onde ele seguir, para ele não ser devorado por aquelas feras, né? Que era um leão, um leopardo e um lobo, se eu não me engano, né? Isso. Ele encontra essas feras e daí quando ele olha para quem é o vulto, é o autor preferido dele, que é Virgílio, Virgínia. o escritor, o grande escritor aí de Eneida, né? Um dos maiores escritores também, um dos maiores autores da humanidade, que escreve Eneida e dá toda aquele storytelling lá sobre Escreve em latim. escreve em latim, Era exatamente. latim. E ele fica perplexo, né? Que ele encontra Virgílio e Virgílio fala: não, você tem que seguir esse caminho aqui. Eu fui mandado pela Beatriz
Ele fala que é a amada dele, né? É a musa inspiradora. E você precisa seguir um caminho comigo. Até lá, ele não sabe onde vai seguir esse caminho. Ele entra numa caverna e daí tem a frase que você citou aí no começo, né? Perdei toda a esperança, vós quem traz. Isso também está no laboratório de física da faculdade, assim, na porta. Abandonai toda a esperança, vós quem traz, né? Então ele entra lá no inferno e começa a viver essa jornada, Uhum. onde ele vai passar por todos os círculos do inferno, até o último, então ele vai descendo, né, o inferno, para depois passar pelo purgatório. Então daí também, né, um parênteses aqui, obviamente, né, ele é um cara católico, né, a gente não tem a reforma protestante ainda, né, nesse momento. Então ele fala da teologia católica, né? O protestante não acredita em purgatório, por exemplo. Então ele passa pelo inferno, sobe para o purgatório até alcançar o céu e por ir ao paraíso. E dentro dessa jornada ele vai encontrando vários personagens, né? Como por exemplo no Limbo, né? Que é uma das partes mais interessantes da Divina Comédia, né? Porque o limbo ali é onde é como se fosse a antessala, né, do inferno, onde as pessoas estão para ser decidido para que caminho elas vão, né? Se vão precisar passar pelo inferno, se vão É pelo meio purgatório. Campos Elíseos, né? Exatamente. Na mitologia grega. Então, assim, na Exatamente. mitologia grega não tinha céu. Todo mundo ia para Hades. Uhum. Ia para o Hades. Mas o Hades também, e tal, aí talvez venha uma referência, né? Eu, na minha reles ignorância aí, acredito que vem essa referência, também vai ter lá profundezas, né? Sim. E daí Dante talvez tire essa referência. Campos Elíseos é mais ou menos o limbo. O limbo, pela explicação de Dante, é que as almas que ficam no limbo é aquelas almas boas, porém que não teve a graça, ou seja, foi antes de Cristo. Do batismo, né? Foi antes de Cristo. Uhum, sim. Então aquelas pessoas estão lá. Uhum. Né? Então ele cita, por exemplo, os grandes filósofos gregos, né? Então lá tem Sócrates, lá tem Platão, Uhum. lá vai ter o Virgílio que fica lá. O Virgílio acompanha ele até um ponto, porque a partir dali ele não pode O ir. Virgílio vai para ele pro purgatório e tal, mas aí o Virgílio ele vive no limbo. Sim. Ele vai mostrar para ele, mas ele vive Não, ele não entra no paraíso, não é isso? não entra no paraíso porque ele não é batizado, ele é nasceu antes. Cristo. É. Ele nasceu antes de Cristo, apesar de ser uma alma boa. Ele está no inferno, mas está no limbo, né? Crianças, né, que morrem antes de ser batizadas também. E ele não foi uma daquelas almas que Jesus resgatou, né? Quando foi crucificado, né? Que a Bíblia fala que Jesus por isso que Jesus tem a chave do inferno, né? Então ele entra no inferno e resgata as almas, por exemplo, Adão, né? Ele leva Adão para o paraíso. Porque ele certamente nasceu antes disso tudo. Exato. Esse é o motivo? Então, isso está me se dá zoar. Então, Ou isso não. e ele fala, ele cita também. Então, daí no limbo fica aquela galera. Então, é um inferno de boa, né? Então, é um inferno tranquilo. Não tá muito quente. É um clima meio assim. Tanto é que ele fala, né? São campos verdes, então é agradável. Lá, né? O Campos Elíseos, a gente tem lá o Champs-Élysées na França, é por causa disso, né? E realmente é um Ravinas, né? Algo que seja. Exatamente. Então lá ele encontra. Uma das partes mais interessantes lá do limbo é quando ele encontra os grandes autores, né? Sim. E daí ele se junta aos grandes autores, que tá lá, não lembro exatamente quem é, Hesíodo, Virgílio, não vou lembrar agora todos. Mas daí ele se une a esses grandes autores e ele se coloca, né? Ele se coloca como um dos 6, tá? Então, na humildade dele, ele se coloca como um dos 6, né? E aí quando a gente chama alguém de burro, né? E a gente fala, então no final eu tô me colocando entre os inteligentes. Tem que tomar muito cuidado com essa Ele se coloca como um dos inteligentes. Tá Homero, né? Homero tá junto. Sim. E daí ele se coloca como um dos grandes autores da humanidade.
E olha que E interessante, ele escreve isso e se Tornou-se. concretiza, não é? Tornou-se. É muito louco isso, né? Pô, nós estamos falando sobre isso 1.700 anos É depois. muito louco, né? Muito louco isso. E daí ele continua a sua jornada lá no inferno. O que você lembra lá do inferno? Quando ele... Ó, ele vai. Aí ele entra na imagem lá do... Ô, Dave, você tem um livro aí lindamente ilustrado aí pelo Gustave Doré, Vamos que, aqui. que, É só. que coloca em imagens aquilo que ele coloca no poema. E o Doré, eu acho que é o principal ilustrador, tem mais de um, né? Tem várias versões diferentes, mas ele com certeza é aquele que é mais famoso e mais conhecido, então faz parte do poema, né? Eu acho que já se tornou parte da história toda, as ilustrações, e isso traz pra gente uma vivacidade muito grande. E aí começa o inferno, basicamente, depois do limbo. Essa ilustração aí é do Minos, né? Um dos juízes do inferno, né? Aquele que Vai jogar a galera pro círculo. que vai meio que decidir para onde eles vão, porque aí os diversos círculos do inferno. E aí começa a ter também aquela história dos números, né? A comédia, ela é Simétrica. muito influenciada pelo número 3, né? Então ela tem três partes, cada uma delas com 33 cantos, e um canto adicional que é o introdutório, que é o inicial, fazendo com que ela tenha 100 cantos no final das contas. Fazendo uma referência à Divina Trindade, né? Com certeza, né? O inferno tem 9 círculos, então é o 3 vezes 3, né? Ele vai sempre brincando com esses números, né? Até fala-se sobre a origem do nome Beatrice, Trite de Trindade, Trindade. né? Mas também tem uma raiz grega do trite, do trix, né? Que é de gerador, né? De geração. Então, boa geradora, alguma coisa do tipo. A Matrix é isso, né? É a geração, né? Então, também sobre isso tem várias análises e várias discussões a respeito. Mas o poema, ele é simétrico, com os versos muito bem marcados. Se eu não me engano, são versos duodecassílabos, todos eles, né? Ou seja, não é aleatório, né? Ele estudou isso, ele projetou fazer dessa maneira. E aí, tudo isso para falar, né, que você começou a falar, dos círculos do inferno, que são 9, e em cada um deles está reservado para um tipo diferente de pecador, digamos assim, né? Você tem o círculo dos avarentos, você tem o dos políticos, né? Você tem os do... E aí ele vai colocando em cada um desses círculos Gulosos. as pessoas que ele conhece, né? As pessoas que ele queria naquele momento retratar. E então tem o dos adúlteros, né? Então ele menciona lá um casal de adúlteros, tem o nome das pessoas, né? Luxúria, ele vai citando os 7 pecados Ele vai capitais. colocando ali, é também uma das coisas que reafirma para nós, né? Nesse subconsciente coletivo ocidental aí, dos 7 pecados capitais, vem também daí. E aí ele vai colocando, e na medida em que vai descendo, os pecados vão ficando piores, né? Sim. Vão sendo E pecadores. os castigos também, né? Com certeza. O sofrimento, né? Pesado, né? Tem muita coisa pesada no inferno. Mas... E quando ele vai descendo e chega lá no final, quem está na base do inferno é o Lúcifer, que caiu do céu e que fez, nessa queda, criou um buraco, né? Criou afundou a terra naquele momento e ficou preso ali pela cintura. Aí eu não sei se você lembra, vai lá nesse último estágio são dos traidores. Tá lá. Judas, Lúcifer e Brutus. Exato. Que traiu Júlio César, né? Exato. Então são os três, então em tese são os principais traidores da humanidade. Principais pecadores, né? Um que traiu Deus, Lúcifer, né? Que queria ser maior do que Deus e foi punido com a queda. Judas, que traiu Jesus, e Brutus, que traiu Júlio César, né? E daí o que é mais interessante, é muito curioso, como o Flávio comentou aqui, o inferno. Você vai ter muitas curiosidades, ele coloca muita personalidade lá, muitas personalidades, umas que a gente conhece, outras que era da época, ele conta muitas, eu gosto muito disso em livro, né? Ele conta muitas histórias dentro da história, né? Então, esse cara tá aqui porque, aí vai lá e vez, tal. Não sei se você lembra daquele cara que ficou preso com os filhos, teve que comer os filhos, você lembra? Essa é até uma imagem aqui do Doré. Então ele vai contando várias histórias dentro das histórias, e além disso, Virgílio vai ensinando para ele e deixando para ele visualmente
as coisas teológicas do inferno, né? Então ele vai explicando, e ele vai seguindo toda essa jornada. Até ele chegar no último círculo, ver os traidores lá Uhum. e sair para o purgatório, né? E aí é legal nessa imagem, né? Porque ele vai descendo, 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 e aí ele, quando encontra Lúcifer, ele tá preso pela cintura, e na verdade, quando ele começa o purgatório, é ele atravessar para esse outro lado, né? É como se a Terra fosse plana, né? E ele atravessasse para o outro lado do disco e aí começasse a subir pelas pernas dele, né? Ele tá virado ali com a perna da cintura para baixo, né? E é onde começa a jornada pelo purgatório, né? E aí ele vai seguindo, e a cada momento que ele vai seguindo, ele começa a subida, né? Então ele começa descendo e aí vai subindo depois. O purgatório é interessante, daí eu lembrei que eu estava comentando, o purgatório é interessante, que daí ele vai citar muita catequese da Igreja Católica, né? Justamente sobre isso. E ele vai, as almas vão abordando ele no purgatório, a grande maioria das almas vão abordando pedindo para ele levar mensagens para quem está na Terra, porque a Igreja Católica acredita, né, que quanto mais você rezar pelos mortos, Uhum. a penitência do purgatório se reduz, Sei. né? E daí o pessoal vai abordando ele, por favor, pede para minha filha rezar mais 50 mil Pai Nosso lá para mim, e ele vai passando sobre isso. Um ponto que eu achei interessante aqui, que ele tá no purgatório e ele vê novamente o demônio, não sei se você lembra dessa Não parte. lembro, não. E daí é, tem uma situação que no purgatório todos se recolhem à noite, Hum. porque à noite aparecem os espíritos malignos. E enquanto ele está recolhido uma hospedagem lá com Virgílio, ele está olhando pela janela e Virgílio chama ele e mostra a serpente. Uhum. Então a serpente está passando buscando almas. Uhum. Então, que é curioso, né? Que a serpente, o demônio, o demônio, Uhum. está no purgatório, né? Num lugar que, teoricamente, ele não deveria estar. E sendo que a gente está fazendo alusão à própria história de Dante, que o Lúcifer estava preso no inferno, né? Sim. E daí pode ser uma antítese, né? Como que estava preso? Será que era um espírito? Será que, né? Fica isso no ar. E também porque no purgatório, em tese, ainda não é. Ainda tem chance de dar errado, né? Você ainda ali está suscetível às tentações e coisa do tipo, né? Então eu acho que essa navegação do mal até onde dá para ir, né? No paraíso isso já não vai existir. É justamente, acho que ilustra um pouco disso, né? Que a gente está o tempo todo suscetível a ceder, Exato. qualquer que seja. Ele vai encontrando e lá também, ele vai encontrando no purgatório também tem lá, né, o círculo da inveja, da ira, da preguiça, da avareza, da gula, e o pessoal tá lá fazendo algumas penitências, bem mais leve, muito mais leve do que acontece no inferno, que é aquele pecado eterno, que, que é comparado, e engraçado a gente não falou, mas no inferno é aquelas penitências comparadas também a Hades, né, que tinha muitas penitências horríveis lá, né, assim. Sim. Então ele faz essa alusão, né? Que é bem interessante. Associado ao tipo do pecado. O purgatório também é dividido aí em 6 níveis diferentes, né? Então, mais uma vez vem o 3 ou os múltiplos, né, do 3 como, como orientação e como estrutura. Bom, e aí Virgílio ainda tá junto com ele, né? A gente tá resumindo Aham. aqui, mas aí ele tem inúmeras referências mitológicas da mitologia grega. Eu achei uma parte muito interessante lá no inferno, onde ele encontra Medusa. Não sei se você lembra dessa parte. Sim. Tem uma parte que Mitologia total. tem uma parte que os demônios não deixam eles seguirem o caminho. Você lembra disso? Aham. Eles não deixam seguirem o caminho e falam, não, você não vai passar por esse portal, não vai passar de jeito nenhum. Daí começa a chegar um monte de demônio e aparece a Medusa, quando o Virgílio fala, não olha, vira o Que rosto. transforma. Aham. E daí é uma das primeiras vezes na obra que o autor fala com o leitor, Aham. né? Faz referência direta. O Dante fala com o leitor. E, leitor, imagina se você nessa situação, que ele tá falando de se perder totalmente, né? Aham. A alusão, a alegoria de virar uma pedra, na verdade, seria a morte ao pecado, né? Então, ele vira o rosto e não acontece nada e chega um anjo
e consegue abrir a porta para eles, eles seguem o caminho, mostrando que era uma permissão divina ele seguir, tanto é que não acontece, às vezes o pessoal fala, mas por que não aconteceu nada com ele? Porque já é tudo um plano. E as almas estão lá, né? As almas estão lá. Não, mas um vivo tá aqui, né? E normalmente fala, O né? tempo todo ficam, o que esse cara tá O que esse cara tá fazendo aqui? Os demônios também ficam... Ele pode, né? Por que ele pode? Então, em algumas partes da obra vai mostrando que aquilo é divino, é permissão de Deus ele passar pelo inferno. Ou seja, quem será que escreveu esse livro, na verdade? Passar pelo purgatório. E ele chega na última parte do purgatório, Virgílio não consegue mais seguir a viagem, E porque ele não tem esse privilégio. Ele entrega... Ele é pagão, né? Sim. Ele é pagão, exatamente, não batizado. Então ele entrega Virgílio, e daí é uma das partes mais emocionantes, na minha opinião, da Divina Comédia, que é a despedida. Sim. A despedida entre o Virgílio e o Dante. No final do Purgatório, onde ele entrega Virgílio para Beatriz. Porque pensa na metáfora disso, né? É uma pessoa se formando e saindo da universidade para a vida, né? Incrível. O jovem saindo de casa, né? Deixando os pais, deixando aqueles que ensinaram tudo para ir lutar pelo que ele quer. Então, algumas religiões têm essa a passagem, né? A passagem, né? Os judeus têm o Bar Mitzvah, né? Que eu acho que o menino faz com 13 anos, né? Isso. Então tem todo um ritual e tal, e acontece um pouco disso. Um pouco disso. O rito da passagem. É o rito da passagem. Entrega para ele, ele infelizmente não pode entrar no paraíso, entrega para Beatriz começa. A vida é assim também, o cara sai de casa e vem uma mulher e pega ele e leva para frente, pega pela mão, isso também, e aí ela começa a guiar ele pelo paraíso, né? E aí ela já está lá no paraíso. Ela já está no paraíso, né? Então é a musa inspiradora dele, a alma santa, está no paraíso, e ela começa a mostrar as referências para ele no paraíso, né? Então é legal porque daí ele encontra diversas pessoas lá, ele encontra santos, ele vai encontrar, como eu falei, né? Ele vai encontrar Adão, então ele vai encontrando personalidades famosas. E aí é interessante, você vai lendo e você percebe que as coisas vão ficando cada vez mais... Ele está caminhando em direção à luz. Sim. Está saindo da não-luz para a luz total, que seria Deus lá no final. Então, você percebe lendo claramente que as coisas vão ficando mais claras, né? Vai tendo mais brilho, vai tendo a ponto de ficar mais indistinguível. Exatamente. Ele fica meio ofuscado, assim, os anjos que vão aparecendo, as diversas entidades ali que vão aparecendo. Cada vez ele olha meio ofuscado por tudo isso, até a luz perfeita lá, que ele já não enxerga, não tem como enxergar. Assim como na Grécia também os deuses não eram tão brilhantes que não podiam ser vistos, então eles se transformavam em animais, em pessoas, e Deus nesse caso aí também não aparece. Que é eu posso dar spoiler, né? Só, você não leu esse livro de 1700 anos? Pode dar spoiler, né? Que chega na última, o último canto da Divina Comédia, é justamente isso que o Flávio tá comentando, né? Ele tá lá curioso em que momento que ele vai encontrar Deus, né? E ele começa a encontrar um círculo de anjos que começa a se tornar a Divina Trindade, e ele vê, é uma das partes mais emocionantes também, assim, é muito bonito, porque daí ele vê, coitado do Doré, tentou retratar isso daqui, né? Mas é muito, muito difícil retratar esse momento onde ele vê a Divina Trindade, basicamente, né? Então, o Pai, Espírito e o Espírito Santo, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele encontra aquilo, ofusca totalmente, assim, são os últimos versos da Divina Comédia, ele encontra a luz divina, né? Ou seja, né, Neifer, imperdível, né, cara? Se você não passou por isso ainda, não teve a experiência de ler, ou em parte, ou pelo menos um resumo. Até com vontade de ler de novo. Um resumo, ou assistir um filme, sei lá, né, assim, cara... E o interessante, como eu estava comentando, né, de dar a passagem, tem um momento que Beatriz também não pode ir. Sim. Ela chega num círculo que ela não pode ir, e ela dá essa passagem para quem? São Bernardo, né? Que também tem uma história muito bonita aí como santo. E daí ele leva Dante para ver a Divina Trindade, né? Então é uma história assim absolutamente fantástica.
se você, como lia história literária, teológica, divertida, né? Como o Flávio Não, comentou é, aqui, o Inferno é muito divertido, muitas referências interessantes, o como que ele descreveu aquilo, é realmente. não, e aí a gente começou falando assim de outras manifestações, a cultura pop vai consumindo isso e eu às vezes até eu tenho que me policiar para saber de qual que eu tô lembrando, se é do livro ou se é do videogame ou se é da animação. Tem uma animação sobre o inferno que é muito legal, né? Nessa versão que eu assisti, acho que tá no streaming aí. ah, o diabo rapta a Beatriz. O Dante comete um ato de adultério no começo, ela pega ele, traindo ela, e aí ele tinha ido para as guerras e tal, ele traiu ela descobre e sai de casa meio assim, e o diabo, o Lúcifer, rapta e leva por. Então ele vai atrás para recuperá-la. Aí ele Aí os caras vão, né? viajando. Quer dizer, você vai distorcendo e vai criando suas versões, né? Isso é muito legal dos clássicos também. A gente vai encontrando várias manifestações diferentes e interessantes também que acabam atraindo a gente para a história como um todo. E se você levar para um lado teológico, né? Há muita gente que se converte depois de velho, por Sim. exemplo, né? Aham. Passa por isso, basicamente, né? Passa por um sofrimento, passa pelo conhecimento, passa pela purga de alguma forma, né? Sim, e Até eu creio. encontrar uma luz, né? Basicamente. Então, tem uma alusão muito clara aí à vida das pessoas. E eu acho, né, Ney, que é justamente esse o O nosso mote. nosso gancho aí, né? O nosso propósito, né, desse canal e do que a gente fala aqui no Notas de Rodapé, que é justamente associar isso ao que acontece na vida profissional, na vida corporativa, na nossa vida pessoal, que é o que que daqui a gente aprende, né, cara? O que que daqui a gente tira Extrai. esse livro maravilhoso, extrai sem que isso esteja num livro de autoajuda, né? Assim, um pouco da ideia é essa. Demonstrar que os clássicos são mais autoajuda do que as autoajudas. Esses mais autoajuda, os outros só auto-atrapalham, né? Autoajuda um autor. Alguém sai beneficiado disso, não tenha dúvida. E que é justamente isso, né, cara? Eu acho que o principal, e claro que se a gente for vendo diferentes momentos, a gente vai aprender coisas diferentes, esses diversos pecadores, né? As diversas histórias dentro da história, mas olhando para o enredo como um todo, essa trajetória entre a tragédia, entre a situação ruim, entre a crise, o buraco em que você se encontra e, né, entender sobre isso, passar por isso como parte do processo de amadurecimento e de aprendizado. Purgar os pecados lá no purgatório, né? Se arrepender, mudar o jeito de fazer, tratar, né? Mudar o jeito de tratar as pessoas, o cliente, o funcionário, né? Seja lá o que for, para depois obter sucesso a partir disso, me parece que é uma lição e algo que percorre a gente o tempo todo, né? A gente está o tempo todo tentando resolver crises, sair de emergências, sair de problemas, resolver problemas com o cliente. Na vida pessoal, isso é assim o tempo todo. Você tem dias ruins, dias bons, você tem períodos ruins, né? E eu acho que também um grande insight aqui para a gente ter, nada a gente conquista sem sofrimento de alguma forma, né? Então, que é essa jornada aí, A menos que você seja um herdeiro, né? ele pode passar Até pela, é, ele pode isso. passar pela sua jornada, Nem né? isso é garantido. Então, eu acho que toda conquista, e Dante teve a conquista dele, né, na história, que é ver a Santíssima Trindade, Uhum. é, tem toda essa jornada, né? Você passar e ver o sofrimento. No caso, Dante não sofreu, mas ele viu o sofrimento e sofreu de ver, Uhum. é, entender a purgação e até chegar na sua conquista, né? No galardão final aí, né? Então, acho E que aquilo lá, ele não sofreu, mas conhecendo a vida dele, a gente sabe que aquilo é ele estava se um retratando. retrato daquilo lá. Então, É um retrato. Então, assim, na nossa carreira, na nossa vida profissional, nas nossas empresas, a gente passa por isso, né? Então, se você hoje está bem aí na sua profissão, ou não está, em que jornada você está, né? Você está no inferno, você está no purgatório, você já atingiu o paraíso,
E é um ciclo, são vários ciclos, né? Sim. Então não é, atingir, beleza, tô aqui, né? Você vai voltar naquilo lá, né? Um retrato particular, inclusive, da nossa empresa. Teve um momento lá na década em 2009, né? A grande crise lá que houve financeira de 2008 para 2009, e a gente achou que ia fechar, né? Então. A gente achou que a empresa ia fechar, porque os grandes clientes tinham todos, né? Todos cancelados os contratos e tal, e a gente sobrou com, puta, né? Assim, só os, Tava vivendo o inferno. como diria o Cazuza lá, só com as raspas e restos, né? Mas aí exatamente, o que a gente teve que fazer, né? Se reinventar, aprender com aquilo, né? Novos produtos, Encontrar novos serviços. desenvolver novas linhas, coisas mais estáveis, justamente para se tornar mais resiliente, né? Na palavra da moda aí, mais resistir com melhor chance de sucesso a futuras crises que de fato vieram, né, depois. Sim, sem E dúvida. nós para cá, quantas outras situações a gente teve que gente passar, brasileira. já estava mais preparado para que isso acontecesse, mas a gente não sabe qual é a próxima, então... E quem tá vivendo uma angústia pessoal também eu acho que é uma grande leitura, né? Porque você vai. E o autor estava vivendo, né? Como a gente falou. Ele demorou anos e anos para escrever Divina Comédia, ele estava vivendo aquilo e a gente vê isso na ponta do pincel lá, né, escrito. A gente vê a angústia dele, a gente consegue entender quando ele coloca os seus inimigos lá no inferno, a gente entende a raiva que ele estava sentindo, o ódio, a humilhação, é o que a gente fala, a gente não está falando de juízo de valor, a gente não está lá, não sabe por que que ele foi exilado, mas a gente entende o quanto ele estava sofrendo para sair do ponto A para o ponto B, que ele morreu no exílio, né? Ele nunca voltou para casa, ele nunca voltou para casa, que era o sonho dele, e ele morre no exílio. Só para a gente chegar ao final aqui já, Flávio, tem uma história muito interessante sobre a Divina Comédia. Foi quando ele morreu, a obra não estava completa, não acharam a obra completa. E por anos falaram o que que a gente faz, né? Os filhos, o que que a gente faz? Vai publicar a Divina Comédia sem ela estar finalizada? E ficou nessa. Daí algumas pessoas orientaram os filhos a terminarem. Não, vocês têm as referências, termina. Os filhos tentaram terminar, claro que ficou. Dá pra ver Claro que ficou uma porcaria. claramente. E ficaram 2 ou 3 anos nessa angústia de que a gente ia fazer porque todos sabiam que o pai estava escrevendo a obra mais famosa dela, da vida dele. A obra que ele se dedicou muitos anos, né? E um filho, isso a Bárbara conta aí, né? Isso foi passado de geração para geração. Boccaccio fala na biografia dele. Um dos filhos tem um sonho. Tem um sonho que o pai veio visitar ele e falando onde estava os últimos cantos da Divina Comédia. Ele tinha escrito. Ele tinha escrito, mas ninguém sabia que ele tinha terminado. E tava e daí o Dante, no sonho do filho, fala pro filho, o filho vai nesse lugar, que era o quarto onde ele estava lá no último exílio, né? Que era num castelo de um nobre. Atrás de um quadro, num buraco na parede, ele abre e lá está os últimos cantos da Divina Comédia. Bárbara fala que existem referências bem fidedignas sobre isso, né? Que isso de fato. Disso que fato aconteceu. Então fica aí a metafísica da Divina Comédia. Então pode ser só mais uma história, como pode realmente estar aqui nas nossas mãos depois de quase 1000 anos, né? A gente está discutindo sobre isso, né? Excelente, né? Será que ele em qual dos estágios ele estava quando veio aparecer em sonho pro filho, né? É uma boa. E qual estágio ele está hoje, né? Nesse momento. Qual estágio ele está nesse Muito momento? bom. Muito bom, Divina Comédia aí para vocês. Então a gente recomenda fortemente. Foi o que o Flávio comentou. Existe a dificuldade, mas existe o prazer, né? Então passa um pouquinho pelo inferno, não entende nada quando você lê, vai pro purgatório quando você estiver lá no meio do livro e chega ao paraíso ao final dos cantos da Divina Comédia, Flávio. Com certeza. Não, e aí vale a pena, é aquilo lá, como qualquer livro. Hoje em dia qualquer livro, mas assim, principalmente os clássicos, você precisa de coragem para começar, né? Coragem. E para tudo na vida, mais um pouco.
pouco disso aí. Então, Uma boa dose de coragem para vocês aí que estão depois assistindo a que gente. começa, vai e, sem dúvida vai recompensar qualquer esforço. Fica a nossa recomendação de uma das principais obras da humanidade, Divina Comédia, de Dante Alighieri. Então, leiam com moderação e vai firme nessa obra que realmente vai ser inesquecível essa sua jornada na história aí sobre a literatura. Nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.